Oi, gente. Eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista. Sou idealizadora da Curia Lua, que é esse canal aqui no YouTube, e também tem uma página no Instagram. E geralmente eu venho aqui fazer tiragens de tarô coletiva, falando sobre o momento atual. Eu posto vídeos com o intuito de facilitar o autoconhecimento, para que as pessoas conheçam também o mistério do tarô, a importância que ele pode ter na nossa vida, no momento em que a gente consegue trazer sentido através dele, conexões também com o que a gente está vivendo, auxiliando mesmo na nossa evolução, na nossa maior compreensão do nosso campo. Então, é isso aí, assim, sobre os momentos que a gente está vivendo e que o tarot pode, sim, trazer aí uma reflexão, um auxílio, tá bom? Então, funciona da seguinte forma: eu trago três opções aqui, e aí você pode se conectar com uma das três, e eu vou fazer a tiragem de tarô, né, em cima delas, falar um pouco sobre o que as cartas trazem de informação, né? E é isso. Se sentir de assistir o vídeo inteiro, também é uma boa, fique à vontade. Pode ser que você tenha outros insights, mais insights ao longo do vídeo, tá bom? Bom, então hoje eu trouxe três opções. A primeira opção é a ametista. A segunda opção é o olho de tigre. E a terceira opção é o quartzo rosa. Eu trouxe também o tarô Wonderland, que é um tarô que faz uma alusão a Alice no País das Maravilhas. É, e trouxe o tarô da fita energética, que eu considero também um oráculo muito potente, que traz informações também, né? Eu vou trazer ele como um complemento, uma orientação no final das tiragens com o tarô, tá bom? Então é isso. Vou começar aqui agora com a pedra ametista. Então, quem se conectou com a pedra ametista, vamos lá, vou tirar três arcanos maiores e três menores. Lembrando que eu coloco o nome dos decks, dos tarôs que eu utilizo na descrição do vídeo, e também a minutagem, que é quando você consegue ir na sua opção diretamente, tá bom? O Sol, a sacerdotisa e a Lua. Vou pegar o complemento com os arcanos menores. Vamos ver aqui, vem com o Sol, 4 de ouros, com a sacerdotisa, 3 de ouros, e com a Lua, 2 de ouros. E como orientação, o conselho com a fita energética. Vou tirar aqui uma cartinha. Cipó, 1000 homens. Vou ler no final o significado. Bom, o que eu vejo aqui? A carta do Sol, sobre o seu momento atual, ela vem falando sobre você tendo muita clareza, né, sobre você se enxergando bem a sua vida, tendo uma visão mais clara mesmo. O Sol é esse que ele chega iluminando, trazendo à tona aquilo que estava oculto anteriormente. Isso é uma das possibilidades, né? Ele fala de ganhos, ele fala de uma sensação também de integridade,
de conhecer a si mesmo, a si mesma, sabe? E com o 4 de ouros aqui, a sensação que eu tenho é que esse sol, ele vem iluminando o quê? O que você já conquistou, o que você já preservou. Ele vem contemplando a sua visão sobre a sua estabilidade, a sua visão sobre os recursos que você tem, sobre o que você já possui. Então, ele é uma carta assim, o 4 de ouros, que ele pode ter um tom de apego, mas antes desse apego, ele traz esse tom de entender que, olha, eu já tenho aqui as minhas conquistas, a minha estabilidade, né, a minha zona um pouco de segurança, certo? Então, antes do apego vir, né, a gente tem essa consciência do que já tem, né? Então, é como se você tivesse aí podendo também comemorar e se alegrar por ter essa estabilidade, por ter chegado nessa nesse período confortável, né, assim, de uma sensação de ter mesmo realizado algo estável, tá? Conquistado algo estável, vamos dizer assim, ok? Em seguida, a gente tem a sacerdotisa com 3 de ouros. Essa sacerdotisa aqui, ela vem me dizendo de você também num período mais recluso, introspectivo, silencioso. Talvez haja aqui, essa é uma sensação que eu tive, uma resistência com essa sacerdotisa a interagir mais com outras pessoas, com grupos, a compartilhar, a trocar. E eu não vejo assim exatamente como algo negativo. O que eu vejo é que talvez você esteja num momento mais de, de se conhecer, de mergulhar profundo, de se compreender, de silenciar um pouco para entender mesmo as dinâmicas internas, as dinâmicas externas, mas ao mesmo tempo isso acaba te afastando um pouco da possibilidade do 3 de ouros, que é de compartilhar, de trocar, de estar em grupo, né? Então, pode ser que você esteja se preparando para isso também, né? Mas a sacerdotisa, ela chama atenção para haver ou não uma reclusão exagerada, né? Então, assim, ela pede ela te prepara, mas ela pode também se manter muito tempo só no lugar de preparação, né, e pouca ação, vamos dizer assim. Então, é como se já estivesse vivendo aí esse ciclo. E a ideia é que o passo seja também, em algum momento, compartilhar, estar em grupo, né, estar... Esse 3 de ouros fala de trocas, né? Que a Alice está aqui na árvore, né? A Alice junto com o coelho. Eu não lembro o nome desse personagem, mas são as pessoas trabalhando juntas, tá vendo? Na colheita. E também vejo na sua energia, aqui com a Lua. A Lua é uma carta que ela traz um período pra gente um pouco, desculpa, confuso, assim. Muitas vezes a Lua, ela contempla a gente com uma visão clara, intuitiva no escuro, clara assim, dado que você está andando no escuro. Então, uma lua cheia, ela pode conseguir iluminar o caminho para você, que é quando a gente está no auge da nossa intuição, né? O nosso emocional ali se move através dessa intuição. Mas a lua também, ela tem esse lugar de estar presente em momentos de escuridão, assim, momentos onde a gente não consegue, às vezes, discernir, enxergar exatamente o que está à nossa frente, né? E aqui a gente tem um pouco essa sensação.
com o 2 de ouros, como se fosse assim: eu tenho muitas coisas para fazer, muitas tarefas. Eu preciso fazer escolhas, me dedicar a isso ou aquilo, ou a isso e aquilo ao mesmo tempo. E a lua trazendo um pouco essa confusão em relação a prioridades, né? Então, assim, é um período que passa, sempre passa, né? A lua, ela pede da gente também, muitas vezes, paciência. Paciência, cuidado com o nosso emocional, cuidado com a nossa preservação, assim, também desse emocional, né? Mas ela pede um pouco de paciência para que as coisas possam se esclarecer aos poucos. Achei muito interessante porque começa com o Sol, seu momento atual, então você tem, de fato, tido acesso a uma visão clara sobre uns pontos da sua vida, né? Inclusive, talvez sobre realmente esse apego, né? Eu posso ver e enxergar que eu tenho uma estabilidade, mas eu também posso ir além, né? Porque a gente já vem com 3 de ouros, falando de um trabalho em grupo e falando também 2 de ouros de muitas coisas para fazer. Então, aqui pode ser que seja pessoas que até querem partir rumo a, a compartilhar, a trocar, a estar em vivências mais grupais que te ajudem a movimentar aí o seu financeiro, mas ainda parece que tem uma confusão, assim, uma instabilidade, uma insegurança, sabe? Tudo nessa ordem também. Então, como se eu tivesse mais, indo um pouco mais devagar, tá? E orientação, conselho, vem a carta Cipó Mil Homens, do tarot energético. E ela fala: tenha firmeza nas suas atitudes. Cuidado com excesso de compaixão. Interessante, né? Assim, talvez você tenha vindo aí de alguma experiência onde essa compaixão esteve desmedida, né? Você se deixou levar muito, né? E agora você está nesse resgate de assim, não quero me perder de novo no meio do processo de constituir, né, mais uma estabilidade, um crescimento material, financeiro, de recursos. Então é um momento de ponderação. E aqui, como orientação, vem para você ter firmeza no que você decidir, no que você quiser, no que for melhor para você e ter esse cuidado para não, talvez para não se doar demais, não fazer demais, além do que você dá conta, né? Bom, então é isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo bons dias aí, reflexões para vocês, tá bom? E vamos para a segunda opção, que é o olho de tigre. Segunda opção, olho de tigre. Começar. Tirar 3 arcanos maiores, falando sobre o momento atual. Nós temos aqui a carta do diabo, a carta do mundo e a carta da morte. Vai pegar o complemento com os arcanos menores. Rainha de ouros, cavaleiro de paus e 4 de ouros. De novo, ele saiu na primeira opção. Orientação ao conselho, com fita energética. Cana do brejo. Bom,
Então vamos lá. Bom, o que eu vejo aqui desse momento atual? A carta do diabo com a rainha de ouros. Eu vejo você com muita influência, muito poder, muita capacidade de conquistar um lugar próspero, de autonutrição, de cuidado com seus recursos, com seus bens materiais, com seu corpo, com as pessoas que você ama também. Então, a rainha de ouros é essa que consegue tanto se nutrir, quanto também manifestar isso externamente, né? Era muito abundante. Então, o diabo aqui ele vem dizendo de você se estabelecendo num lugar de poder, de influência, de saber lidar com algum tipo de controle, de domínio, ou seja, não se deixando levar pelo outro, mas entendendo o seu lugar, não se deixando aprisionar também por situações, por, sei lá, instituições, mas pensando mesmo no seu crescimento, no seu ganho pessoal, né? Que eu vejo ele nesse sentido de superação de alguns aprisionamentos, ou de pelo menos tendo domínio disso, né, para fazer acontecer de uma maneira objetiva aí para você, assim, meio ambiciosa, mas para sustentar essa rainha de ouros, esse lugar de poder, de conquista, né, de segurança, assim, para você. E ao mesmo tempo, nós temos aqui uma virada de ciclo, né? Essa energia que está muito determinada, está muito disposta a passar para um outro nível, passar para uma outra etapa, a concluir um ciclo e iniciar outro, se sente assim preenchido e talvez sinta realmente que é hora de seguir em frente, né? O cavaleiro de paus ele fala de movimento com ação, movimento com ação é meio claro, né? Mas um movimento com uma ação, vamos por assim, uma ação com um movimento intenso, determinado, de atitude, de foco, de eu vou conseguir a todo custo. Então, o Cavaleiro de Paus tem essa característica. E aqui você passando pela carta do mundo, se mudando de fase, de ares, deixando ser finalizado se precisar ser e seguindo adiante, sabe? Nos seus objetivos, no seu crescimento. Vejo muito essa energia de empoderamento, de força, de desejo de conquistar mesmo as coisas. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui a carta da morte com o 4 de ouros. E aqui a mensagem é sobre você também estar aí enfrentando alguma necessidade de desapegar, de transformar. É como se, para ir adiante, tem partes suas associadas a um medo de perder o que já conquistou, que precisa ser revista, precisa ser abandonada, na verdade, né? A carta da morte aqui, ela vem falando desse desapego, dessa transformação, desse rompimento, assim, parece que você precisa mudar para que a coisa mudar, aceitando o fim de algumas coisas, de alguns medos, né, de estar paralisado, de estar pegado, de estar preocupado em perder, para seguir, seguir adiante, ok? Nem sempre a carta da morte é confortável, mas ela traz processos de finalização, transformação e desapegos importantíssimos para a gente poder seguir para um próximo passo, um próximo caminho, tá bem? E veio a cana do brejo como orientação, o conselho que fala: você poderá realizar grandes projetos se utilizar seus canais de sensibilidade e ouvir a sua intuição. Você poderá realizar grandes projetos
se utilizar os seus canais de sensibilidade e ouvir a sua intuição. Então, tem aí como mais uma orientação para essa fase que você está vivendo aí, né, de transformação, de seguir com tudo. Né? Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo bons dias aí seguintes, né? Muita paz, muita tranquilidade, saúde, determinação aí positiva. Bom, até mais. E vamos para a terceira opção. Quem ficou, quem está assistindo, quem escolheu o quartzo rosa. Vamos lá, saber do momento atual. Tirar 3 arcanos maiores. O mundo. O mundo tem saído bastante nas tiragens, né? Interessante. A estrela. E a morte. Ok. Complemento aqui. Nós temos o mundo, 10 de copas. Para a estrela, Pagem de espadas. Para a carta da morte, 7 de espadas. Ok. E orientação, o conselho fitoenergética para gente. Ui, caiu uma aqui. Guabiroba. Vou deixar ela. Vamos lá. O mundo com 10 de copas. É você vivendo um momento de realização afetiva plena. Assim. A sensação que eu tenho que é assim, nossa, concluí, integrei, entendi o que é viver um amor, uma partilha, o que é ter o meu emocional transbordando e compartilhando amor, vivências de afeto, vivências amorosas, o mundo falando da integração disso tudo, e o fato de você ter integrado isso tudo, e o fato de você ter vivido essa sensação de plenitude emocional te fazendo dar uma virada e ir rumo a uma nova fase, a uma nova etapa da sua vida. Então, aqui eu posso dar os parabéns, dizer que isso é uma bênção muito grande, isso é um momento de realização, né, que deve ser muito bem visto assim por você, né? Então, acho muito positivo essa configuração aqui, carta do mundo falando de finalização de ciclo, mas uma finalização depois que você já atingiu o auge aí da sua realização emocional, tá bom? E seguindo aqui no seu campo, né, no seu momento atual, a gente tem a carta da estrela com o pajem de espadas. O que eu vejo aqui? É uma comunicação, espiritualidade, provavelmente, com você, estando mais ativa nessa interação. Então, eu vejo a espiritualidade mais ativa no lugar de te passar algumas informações, no lugar de te conectar através de sinais, sabe? Para você seguir o seu caminho aí mais tranquilo, mais tranquila. Pode ser que você também esteja sendo chamado a manifestar, né, comunicar de uma forma mais esperançosa, com a luz da espiritualidade te guiando, com a influência da espiritualidade te guiando, te conduzindo. Porque eu vejo um lugar de fala inicial, mas que traz recados importantes. Então, são informações chegando até você e possivelmente informações que você precisa passar aí para as pessoas como um sinal de esperança, como um sinal de fé,
de realização, assim, que não é uma esperança ingênua, assim, é um lugar de chamar para olhar além do que só o mundo material e físico, sabe? Então, aqui para mim, esse Pajem de Espadas vem trazendo um recado e vem te envolvendo também na no chamado para que você comunique, tenha uma fala mais amorosa também, mais positiva, mais conectada com a sua espiritualidade, com a espiritualidade de luz. E em sequência, a gente tem a carta da morte com 7 de espadas. E aqui, minha gente, parece que todo esse caminho que você vem fazendo, muito iluminado, muito positivo também, vem te demandar ao mesmo tempo um olhar mais atento para pensamentos sabotadores, para influências não tão negativas no seu mental, não tão negativas, não tão positivas no seu mental. Então, distorção de pensamentos que te jogam para baixo. Então, é muito interessante, porque aqui eu vejo um exercício mesmo de entender quais são os pensamentos que te sabotam, que distorcem a realidade, né? Assim, eu falo que distorcem a realidade no sentido de você não conseguir enxergar aspectos positivos sobre o que você está fazendo, sobre o que você está dizendo, sobre quem você é, sobre o que você vivenciou de amor, de afeto, né? E, e aqui vem falando de um período de desapego, de transformação, desapego de pensamentos antigos, de raiva, de tragédias, assim, e transformar isso, sabe? Ser mais esperto, esperta do que essas sabotagens aí mentais, a nível mental que chega para você. Então, na minha percepção, essa carta da morte traz um aviso aí, a necessidade de se desapegar, de transformar, não deixar esses pensamentos sabotadores te envolverem, ou pessoas, né? E orientação, o conselho vem em Guabiroba. A melhor proteção contra ataques energéticos é manter em constante expansão sua consciência e seu coração. A melhor proteção contra ataques energéticos é manter em constante expansão sua consciência e o coração. Gente, é assim, a ressalva que vem no final sobre, poderia colocar aqui ataques energéticos também, nível mental, né, que te confundem, é isso aqui, ó, o mundo com 10 de copas. É você, assim, fortalecendo cada vez mais o seu emocional, o seu coração, a sua crença na crença em sentimentos bons, em trocas positivas, em bondade mesmo, em afeto, no quanto que o amor ele também cura e ele também transforma. Então, o que quer que você tenha vivenciado aí de positivo no amor e através do seu coração é você conseguir expandir mais e se fortalecer através dessa via para evitar qualquer tipo de interferência aí negativa, né? Que fala ataques energéticos, mas assim, às vezes o nosso mental também, né? Nossa mente abre espaço para a gente questionar algumas coisas sobre a nossa capacidade, sobre a nossa bondade, o nosso merecimento, tá bem? Então é isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo muita consciência e muita ampliação de consciência
muita paz, luz, amor, prosperidade no caminho de todos. Tá bem? Até mais. Beijo.